Boa noite a todos, todos são bem-vindos. Estamos aqui em mais uma reunião do grupo, né, de autodesenvolvimento e mentoria do Instituto Holos, um grupo que eu coordeno. Eu sou o Marcos Wunderlich, ainda para quem não me conhece, o presidente do Instituto, e nós temos promovido todas as quartas-feiras uma palestra com palestrantes assim de renome, com pessoas que têm realmente algo, né, relevante e importante a nos passar. E dessa vez nós estamos aqui com o Daniel Trevisan. O Daniel Trevisan é um profissional de mão cheia. Eu já conheço o Daniel já há alguns anos, né? Então nós vamos ter uma palestra aqui de autoliderança e protagonismo profissional. Então, gente, eu acho que nós vamos aproveitar bastante, né? O Daniel tem muito a nos passar. Então, a palavra está contigo, Daniel. Muito obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite de participar aí do grupo GMA. Eu vou tentar passar um pouco aqui da minha experiência, né, nessa 1 hora e meia, falando um pouquinho sobre o trabalho que eu faço, sobre algumas experiências. Então, eu vou iniciar aqui compartilhando com vocês, já que a gente está falando sobre protagonismo profissional, né, a minha empresa. Justamente ela surgiu a partir desse protagonismo profissional. E a gente começa falando da simbologia da marca da empresa, né? Porque tem muitas pessoas que têm empresa, que têm a sua marca, mas muitas vezes não sabe explicar o significado, que é algo de extrema importância quando se fala em posicionamento. Aqui no caso da nossa marca, tá, nós temos a simbologia da borboleta, que representa a transformação, ou seja, uma empresa de desenvolvimento humano que recebe os nossos clientes. Temos o triângulo que representa a proteção, os três pilares entre o universo, a energia universal, os terapeutas, os profissionais e o cliente, um em cada extremidade. Temos a simbologia do acolhimento dessas pessoas que chegam até nós. A borboleta representa a transformação, a mão estilizada acolhe esse cliente e depois liberta para ele ter autoliderança, que tem tudo a ver com o título da palestra de hoje. E a vida é movimento, a vida o tempo todo movimento. E aqui a gente consegue representar isso graficamente. Outro ponto importantíssimo quando a gente fala em protagonismo profissional é dizer por que que nós temos nossa atividade. Aqui nós colocamos porque amamos ajudar pessoas, porque amamos desenvolver pessoas. E a nossa missão é justamente ampliar a consciência de nossos clientes, sem servir de bengala ou de apoio, mas servir como uma ferramenta que auxilia na autocompreensão da vida, da essência de cada um. Então, os clientes que chegam até nós, eles redescobrem um potencial que muitas vezes está adormecido. Aqui nós temos um número de gente, e aí é uma coisa que até o Marcos ensina, né? Que um movimento, porque a empresa é formatada por mim e pela Júlia. Quanta gente a gente já não ajudou nesses 10 anos de existência de empresa? E quantas pessoas não foram atingidas e de forma positiva e também passaram algo de bom para os familiares, para os colegas de trabalho, ou seja, é algo que reverbera nos pequenos e grandes grupos. Então, quando a gente fala em protagonismo profissional, é entender essa essência, esse movimento, que cada um de nós, independente de ter empresa ou não, pode fazer como postura prestadia, que o Marcos também explica tão bem. Aqui é a Júlia, minha sócia, minha companheira de vida. E a gente tem um trabalho complementar. Ela tem uma vasta experiência como orientadora emocional e eu tenho uma vasta experiência como um profissional que atuou em grandes empresas, em emissoras de televisão, lecionando em universidades em São Paulo
e trabalhando com estratégia de jogos para o Japão, Estados Unidos. E de repente, e aí que vem toda a história, como que eu fiz minha mudança de ser um profissional atuante em grandes empresas para sair disso no momento em que a vida me chamou para poder abrir mão de todo status, dinheiro, salários, visibilidade, mas acima de tudo transformar isso em algo único que pudesse contribuir de uma forma muito mais potencializada para as pessoas que eu fosse atender ou para as pessoas que eu fosse fazer curso. Aqui é um pouquinho do meu currículo, então, enfim, são mais de quase 30 anos de experiência na área criativa, na área estratégica, na área de comunicação, e que eu vou falar um pouquinho mais adiante como eu transformei isso em serviço. Atendimentos de mentoria para liderança, para performance, no caso da Júlia Terapias, desenvolvimento de identidade profissional para as pessoas que precisam de um direcionamento, e não só apenas de um desenvolvimento de marca, mas um direcionamento de caminho profissional. E aí tem tudo a ver também com esse protagonismo. Como que eu me comunico com o cliente? Como que eu exponho o meu trabalho de uma forma antes do marketing, para achar a minha essência, porque meu serviço ele tem que me representar. Então, esse trabalho que a gente faz é nesse sentido. Ah, damos cursos e eventos também em empresa, na parte de saúde emocional, na parte de liderança. Então, aqui algumas turmas também que a gente já trabalhou. E aqui o nosso canal Conecta Ajuda, que hoje nós temos mais de 1.000 alunos ativos, com todos os nossos produtos. Quem tiver curiosidade, é só entrar no nosso site, conectaajuda.com. E tem uma história muito particular. O canal Conecta Ajuda, ele surgiu praticamente nessa crise sanitária. Essa crise sanitária onde todos, de alguma forma, tiveram um travamento dentro desse protagonismo profissional. Empresas pararam, funcionários ficaram perdidos, pessoas que tinham empresa, muitos colegas quebraram. E nessa hora, eu precisei usar aquilo que eu ensino para as pessoas, que é potencializar as habilidades, o potencial de cada um, inclusive o meu, para criar algo novo. Então, o Conecta Ajuda surgiu nessa crise sanitária, como eu falei, de uma forma a potencializar, e hoje é nosso carro-chefe, porque ajuda inúmeras pessoas, coisa que se a gente estivesse só no presencial não conseguiríamos. Vamos adiante. Protagonismo profissional é se permitir ser visível. É você poder participar de eventos, de entrevistas, com clareza de intenção. Eu trabalhei praticamente quase 20 anos em televisão e eu lembro de, nesse período, ter dado uma entrevista apenas, no tempo que eu trabalhei, e quando eu saí e montei minha empresa, eu comecei a receber vários convites de várias empresas, né, de telecomunicação para falar sobre o meu trabalho, sem influência. Mas por que que isso aconteceu? Né? É um fato bem interessante, porque eu pude me abrir para as oportunidades. E as coisas acontecem de forma natural. A gente, quando se propõe a fazer o trabalho que o universo pede que a gente faça, ele próprio passa a confiar em nós e nos dar essas oportunidades. Assim como o livro que a gente lançou também, Inteligência Espiritual como Caminho, teve o lançamento em São Paulo, teve o lançamento aqui em Balneário Camboriú, foi um sucesso, que também foi uma oportunidade que surgiu para contar alguns casos e algumas situações que eu vou citar até aqui, fazer um pequeno spoiler durante nossa jornada hoje, mas que serve também para ilustrar. Como que o Daniel saiu de São Paulo, no mundo corporativo, e veio para uma pequena cidade de Santa Catarina, e hoje tem todo esse trabalho junto com a Júlia, junto com a empresa Ajuda, e que consegue atuar com tantas pessoas. E aí a gente começa a entrar no conteúdo
falando de autoliderança e protagonismo profissional de forma mais efetiva. Primeiro ponto é ter coerência de vida, né? Então, o que é a coerência de vida? É quando você está alinhado vários setores, né, da sua vida, quando você tem equilíbrio, você tem a capacidade de ser proativo, quando você entende o que é autorresponsabilidade, corresponsabilidade, ou seja, você faz para você, e tem a consciência de que suas ações interferem também nas outras pessoas, de forma sistêmica. Então, os objetivos da nossa palestra de hoje é esclarecer um pouquinho mais das nossas posturas, das nossas ações como profissionais. Primeiro passo que a gente tem que avaliar e que faz parte do entendimento do sentido na vida profissional, do sentido de completude. E a gente aprende isso desde cedo, na faculdade, que a gente tem que ser bem pago para fazer. Tá certo? Sim, mas não é isso que deve conduzir a nossa carreira. Isso é apenas um fator. Você tem que ser valorizado, você tem que saber cobrar o seu serviço, ok? Mas quem coloca o dinheiro na frente, o resultado vem atrás. Isso eu aprendi. Então, primeiro ponto é olhar sim para o que você pode ser bem pago, mas também olhar o que você é bom em fazer. Muitas pessoas abrem seus negócios e arriscam em algo que não tem a menor habilidade, o menor talento. O teu histórico, a tua vida vai te dar um monte de dicas para que você consiga entender e você pode também se aperfeiçoar naquilo que você tem afinidade, que você é bom, que você tem talento. O que você ama fazer é outro aspecto, terceiro aspecto que envolve a paixão com a missão. Então, o que você ama fazer vai te fortalecer para nos momentos de dificuldade você conseguir superar. Você ter energia suficiente para conseguir ter estímulos de superar essas pequenas dificuldades, porque um erro comum, às vezes, é você entender, eu estou no caminho certo, então tudo vai ser fácil e fluido. Não, você também vai ter dificuldades. Mas a força que você une, aliando o que você ama, o que você é bom, o que você pode ser bem pago, vai ser o alicerce que vai te sustentar para superar muitos desses obstáculos. E, por fim, algo que muitas pessoas acabam esquecendo de olhar: o que o mundo precisa que você faça. E aí é uma conexão, é o entendimento de que você é uma peça de quebra-cabeças para fazer parte de um todo. Escutar a voz interna, a tua essência, tua mente sábia, que vai te orientar para que você consiga exercer a tua função, exercer a tua atividade, construir a tua empresa. Outro ponto importante quando nós falamos sobre protagonismo profissional é entender os 14 subsistemas. Eu não vou me aprofundar aqui, porque isso daria um curso. Mas nós temos 14 áreas na nossa vida que nós temos que olhar a energia que nós estamos colocando em cada uma delas. Cada área dessa representa uma pequena parte da nossa vida. Então, o que é importante estarmos atentos? Quando algo está com energia baixa, como por exemplo nossa saúde, ela pode interferir em várias outras partes, vários outros segmentos, como o trabalho, como a segurança, como a administração pessoal. Então, essa relação de 14 fatores nos dá uma luz do que nós temos que olhar. Claro, assim, né, a gente fala, nós vamos estar bem em tudo? Não. O tempo todo? Claro que não. Isso é impossível. Nós somos seres humanos, estamos num mundo processual e esse mundo exige, às vezes, algumas dificuldades, que nós superemos algumas dificuldades. Mas a gente tem que olhar com carinho para cada uma delas para entender onde colocar mais energia e onde cada uma está contaminando a outra, se, no caso, estão desequilibrados.
Propósito e missão é algo. Eu comecei falando disso, né? Sobre a minha empresa, mas existe sempre uma confusão. Mas será que eu estou exercendo meu propósito, minha missão? Será que eu tenho que entender minha missão? Existe uma moda, né? Assim, hoje em dia falando disso, mas a gente tem que entender e estar próximo. A minha opinião particular é que quanto mais nós estivermos abertos a entender nosso propósito e nossa missão e saber diferenciar isso, mais próximo de um bom resultado nós vamos estar. Eu pergunto para vocês, quem quer falar? Eu abro aqui. O que que vocês entendem como propósito, como missão? Fiquem à vontade para quem quiser falar. Ô, Daniel, eu vou falar um pouquinho, pode ser? Pois não. Tá, na minha visão, não é? Eu vejo dessa forma. Em primeiro lugar, vem o propósito, né? E em segundo lugar, vem a missão. E a missão, ela é construída em cima do propósito. Agora, a questão toda é as pessoas acharem, né, o seu propósito. Então, existem milhares de propósitos possíveis e imagináveis no mundo, mas eu, da minha visão, eu sempre falo assim: olha, o único propósito válido é o propósito de beneficiar pessoas, né? O quanto você beneficia as pessoas, porque isso é a fonte de felicidade plena da gente. E a partir desse benefício, aí você encontra uma, uma profissão, uma atividade. Aí você pode ser motorista de Uber, você pode ser médico, pode ser engenheiro, pode, né? Mas conectado, digamos assim, sempre com com o seu propósito. Essa é a minha visão. Né? Porque eu vejo assim que o pessoal faz muita confusão em cima do propósito. E na realidade não precisa ser assim, né? Porque se tiver uma visão ampla, é óbvio que o propósito vai ser gerar benefício à humanidade, né? Na minha visão. Valeu, Daniel. Obrigado, Marcos, e você está corretíssimo. De uma forma mais simplificada Eu, possível, para a gente entender. Pois não. Me permite só uma reflexão, Trevisan. Pois não. E aí eu gostaria que todos que me ouvissem, né, transportassem o conceito para a crença de cada um, né, para o entendimento, na verdade, de cada um. Eu penso o seguinte, que nós temos um Criador, o universo criou tudo e criou o homem, né? E nessa criação criou para que tenha uma vida em abundância. E esse amor criador é um amor que ele faz parte da nossa vida. Então, o grande propósito do ser humano, né, ele vem através da continuidade desse plano de criação. Então, para mim, eu extraio como meu grande propósito a continuação da criação herdada, né, criada por uma força maior, que na minha avaliação seria Deus, né? E aí vai ao encontro até do que o professor Marcos fala, né? Que não tem como ter um propósito se não for, né, para beneficiar, para gerar, né, uma vida melhor para o próximo. Então, só essa reflexão aí, Daniel, Uhum. que é muito forte em mim, eu quis compartilhar com vocês. Obrigado pela Muito oportunidade. obrigado. Complementa também o comentário do Marcos. Ah, e está também completamente alinhado com o que eu penso. Eu vou compartilhar aqui novamente com vocês para explicar de uma forma simples, né? Propósito, a gente entende que é o quê? O porquê. Assim como o Marcos falou, por que que eu estou fazendo? Por que que o Daniel abriu a empresa dele? O que que tem por trás disso? Né? Então, existe uma vontade que vem desde criança de ajudar as pessoas, e isso foi engraçado, né? Porque eu, através de um teste vocacional que eu fiz com 14 anos, eu percebi que eu tinha colocado isso, eu fui achar esse teste recentemente,
que eu já tinha essa vontade desde aquela época. Claro que a gente não sabe como, né? Mas isso vem despertando ao longo da nossa jornada. Então a gente entende que o propósito nesse caso é essa vontade, né, de fazer algo em prol de algo, de alguém, e a missão é como. Então, como? Tendo uma empresa para poder atuar. É um exemplo simples, mas que resolve e sintetiza a fala de vocês. Para as pessoas poderem entender. O que eu vejo muito, né? Às vezes atendo gente jovem também, não só pessoas mais velhas, mais experientes, mas eu vejo muito assim da falta de sentido na vida. E isso é algo muito preocupante, que a gente tem que ficar atento e orientar esse pessoal mais novo desde cedo a entender um pouco melhor como que funciona isso. Nós temos os ciclos da vida, né? Mas aí eu aproveito para perguntar aqui, essa imagem que vocês estão vendo, ela está parada ou ela está em movimento? O que que vocês acham? Eu vejo em movimento. Essa imagem, ela é, a gente chama de still, parada, mas a sensação visual é de movimento. Claro que é uma ilustração, mas é apenas para falar que a vida também é assim. Às vezes parece que tudo está parado, nada anda, mas a vida continua correndo. Se a gente se acomoda, a vida continua andando e a gente acaba ficando para trás. E esse gráfico mostra um pouquinho disso, né? Nós temos três tipos de perfil aqui. Os desistentes, que entendem que eu vou começar um trabalho, eu vou começar uma atividade, mas isso não é para mim. Então acaba desistindo, porque é muito difícil na concepção. Dá trabalho. Temos uma área intermediária que a gente chama a zona da mediocridade, né? Que é o amadorismo. Agora que eu aprendi, eu vou continuar assim. Quanta gente, né, que não pensa dessa forma. E existe um terceiro nível que ultrapassa a barreira da paixão, que a gente chama de expert, que é o que eu vou fazer melhor. Sempre que eu fizer, eu vou aperfeiçoar, eu vou fazer diferente, eu vou procurar melhorar. Então, quando a gente fala em movimento de vida, é atuar dessa forma. Porque muitos ficam numa zona de estagnação, sem diferencial inovador, e a vida acaba patinando. Então, você tem a área dos fracassados, a área dos estagnados e a área dos realizadores, né? Então, as pessoas que têm propósito e missão, elas já começam a pensar de uma maneira transformadora. Eu vou criar melhor, vou criar formas diferentes, vou atuar ajudando outras pessoas, vou melhorar positivamente a vida das outras pessoas. Mesmo que eu tenha que usar a minha criatividade de uma forma mais intensa, eu tenha que inovar, eu tenha que correr alguns riscos. Eu vou usar minhas habilidades de uma forma a entender que os talentos que o universo me deu eu posso aplicar, não deixar adormecido. Se a gente começa a patinar na vida, né? Chega uma hora que o que que acontece? Explode. Então a gente tem uma explosão. O que que é explosão? É rompimento, é separação, é falência. Tudo porque a gente ficou simplesmente acomodado. Conectar a mente sábia, eu trago aqui um exemplo da minha própria carreira. Esse jogo, né, apesar de ser um jogo antigo, já feito há mais quase 20 e tantos anos atrás, um jogo de eletrônico, de videogame, para quem conhece um pouquinho, é do Mega Drive. Esse jogo ele tem uma história muito bonita. Apesar de ser um jogo violento, tá? Porque na época eu tinha 22 para 23 anos e, enfim, não tem muito a ver com o que eu faço hoje, mas como desafio, como case, vale a pena entender. Quando eu cheguei para trabalhar na Tectoy,
que era representante da Sega do Japão aqui no Brasil, veio esse desafio. Esse desafio era assim, um jogo tridimensional que na visão dos japoneses, como a gente tinha os direitos, né, de lançar pela GT Interactive, que era uma empresa representante, a gente recebeu os direitos e tinha que desenvolver um jogo que na época era impossível na visão dos japoneses, que estavam anos-luz na frente. E a gente aceitou esse desafio de fazer esse jogo. Eu e mais dois engenheiros. E a gente, enfim, teve inúmeras dificuldades, não conseguia desenvolver o software que era necessário a tempo, porque existia um prazo do marketing para lançamento, enfim. E aí, usar a mente sábia foi se conectar, entender que era possível sim, que apesar da negatividade vinda das pessoas que eram mais preparadas, né? Imagina, você vai discutir com o Japão, tá 20 anos na frente, né? Hoje nem tanto, mas na época estava. Que isso dava para fazer. E aí me surgiu uma ideia de fazer um cálculo. Eu estava no primeiro ano de faculdade, de plano cartesiano. E esse cálculo que eu desenvolvi, resumidamente, fez com que esse jogo saísse. Aqui é o e-mail da Sega do Japão, que era a maior empresa de games do mundo, classificando esse jogo como título máximo e tentando entender como que a gente tinha conseguido fazer aqui no Brasil. E essa reportagem do UOL, né, diz que esse jogo, depois de praticamente 20 anos, foi reconhecido e relançado no mundo inteiro. Quem puder entrar depois no meu site, danieltrevisan.com, tem um documentário falando sobre esse jogo e os desafios que a gente conseguiu superar. E a visibilidade no mundo e viralizou, né? Até hoje eles tentam, já dei algumas entrevistas para esse pessoal, tentando explicar para eles como que a gente desenvolveu, porque até hoje é um caso, virou uma mística, né? Mas tudo isso tem a ver com a mente sábia. E eu vou explicar também esse outro caso, né? Aqui é uma obra no Sesc de São Paulo que eu desenvolvi junto com Maria Bonomi, que é uma artista plástica, talvez a artista plástica mais renomada no Brasil hoje. Ela tem 90 anos, tá? É uma querida. E quando eu estava na TV, quando a gente teve a oportunidade de receber a, a demanda, né, que precisavam de alguém que fosse criativo para atuar com artista plástica. E eu estava no departamento, eu tinha umas 10 pessoas, e eu lembro do pessoal falando assim, eu nem conhecia ela, né? Falando, como que eu vou trabalhar com uma velha? Foi desse jeito. Só que eles não entendiam que essa pessoa que eles tinham preconceito era a maior artista plástica ítalo-brasileira em atuação. E eu estudava ela na pós-graduação em História da Arte. Claro que eu voei na oportunidade e consegui desenvolver alguns trabalhos com ela. Hoje a gente se fala, até hoje ela é ativa, né? Mas que isso quer dizer? Que se conectar com a mente sábia tem alguns critérios, como livrar-se do ego tóxico. Eu sou o melhor, eu sou o bom, eu sou o poderoso, porque isso te tira toda a visão de conexão com o todo. É você eliminar o preconceito. É você acreditar no seu potencial. Pô, eu posso fazer. Eu acredito que vai dar certo. Aprenda a esperar a hora certa. É uma outra dica. Tudo tem seu momento. Incorpore a postura prestadia de fazer a diferença na vida das outras pessoas, positiva na vida de outras pessoas. Pense de forma multidisciplinar e sistêmica, porque na época eu era designer. Como um designer vai atuar com uma artista plástica? Existia um preconceito gigante? Não. A cabeça criativa do designer pode sim se unir de forma multidisciplinar com outra área de atuação. Tanto é que surgiu minha profissão de desenvolvimento humano dessa forma. Hoje eu uso a forma de que um designer tem, né, de pensar
em transformar, criar projetos, eu adapto isso para o ser humano. Resolver dificuldades, em vez de projetos, resolver dificuldades de pessoas. Então, o conceito é o mesmo. A partir daí surgiu essa atividade que eu exerço hoje. Resumindo, trabalhe como se estivesse fazendo sua atividade para Deus, seja lá o que você fizer. Não importa o que você faz. Você vai ter sucesso se você atuar como se estivesse fazendo para Deus. Quando fala-se também em autoliderança, é fundamental entender a administração do tempo. E aqui também daria um outro curso, mas eu vou sintetizar um pouquinho do que eu coloco como dicas dessa gestão de tempo. É manter uma lista de tarefas, é estabelecer objetivos pessoais, saber, né, o que você quer, não procrastinar, que você está adiando a tua felicidade, saber dizer não de forma consciente, focar no agora, estar atento no aqui, agora, fazendo uma atividade de cada vez. Definir uma agenda de tarefas atingíveis. Eu tenho agenda diária, eu tenho agenda semanal, eu tenho agenda mensal e tenho agenda anual, para não me perder. E gerir distrações e pausas, né? Isso também é fundamental. Aqui algumas dicas, né, para a gente poder observar melhor como exercer essa autoliderança. A gente se perde muito no tempo. E outra questão é saber também dar prioridade. O que que é mais importante, o que que é mais urgente. Isso é para tudo, né? Na nossa vida, para o nosso trabalho. E a partir Daniel, desse. Pois não, Daniel, só um adendo aqui. Você pode deixar em aberto para o pessoal todo fazer perguntas durante a tua palestra? fiquem à vontade. A gente só tem Assim, uma questão do tempo, mas a gente está tá, ainda tranquilo. Até se tá tiver legal. Não, alguma. tudo bem. Ao final, vão Se ter alguma algumas pergunta, questões. Vamos fazer assim, ó, vamos combinar assim. Se for muito urgente, a gente faz durante. Então, por quê? No final, eu tenho algumas questões que vão ser trabalhadas nesse sentido, tá? ok, tá Pode bom. ser? Tá Ok. bem. Então, vamos lá. Como que o Daniel conseguiu fazer essa virada de chave? Né? Então, eu dei algumas dicas, mostrei alguns exemplos. O Daniel estava lá com seus 27 anos, passando por inúmeros chefes tirânicos, sofrendo assédios, volume de trabalho, plantões injustos, não estava feliz. Estava incoerente com a sua verdade interna. O que que aconteceu com o Daniel? Adoeceu. Daniel foi parar no hospital em um caso extremamente grave, desenganado por 3 médicos da USP por estresse, por acúmulo de energia negativa. Nessa hora caiu uma ficha gigantesca. Eu tenho 27 anos, eu não sei se eu vou acordar amanhã. Porque eu estava lúcido. O universo é tão sábio que nessa situação me deixou lúcido. E eu preciso mudar. E eu pedi uma chance, uma nova chance na minha vida. E eu fui atendido. Isso eu conto no livro, um pedacinho do que aconteceu, né? Mas isso fez com que eu começasse a entender que a minha verdade precisava ser aplicada. E eu comecei a estudar metafísica, espiritualidade, uma série de cursos naquela época já, para entender o processo de autorresponsabilidade, hein? Não é autocura, é autorresponsabilidade, cuidar dos meus pensamentos, porque aquilo tinha gerado a minha doença física, somatizado o que eu tinha passado. Claro que não foi do dia para a noite. Uma pessoa jovem demora também, porque tem toda uma imunidade, né? Mas acontece.
independente da idade. E a partir disso, dessa nova oportunidade, eu me propus a retomar aquilo que eu tinha como intenção de fazer algo para ser melhor do que eu estava sendo. E aí, depois desse período, resumindo, já com 36, 37 anos, eu conheci a Júlia, que já tinha um caminho adiantado nesse sentido, e ela me deu um apoio, e só fez com que a minha história se completasse. Hoje a gente é parceiro dentro da empresa, né? Um completa o outro, até os clientes passam por mim, depois passa para ela, a gente faz eventos juntos, trabalha em empresas, né? Como eu falei, saúde emocional, liderança, juntos, porque um trabalho completa o outro. Mas eu também entendi o que precisava se fazer para se chegar num resultado. E a partir disso eu construí um mapa mental que eu vou passar para vocês. Claro que não existe regras, tá, pessoal? Isso não é ah, uma coisa que serve para todos de uma maneira literal. Vocês têm que entender o conceito disso. Então vamos lá. Eu chamo de mapa eh, de visão para objetivos pessoais e profissionais. Primeiro passo, né, é adquirir uma nova consciência, buscar conhecimento. Então eu preciso pensar diferente. Como eu dei exemplo, eu preciso fazer diferente do que eu estava fazendo, ficar sofrendo com volume de trabalho, injustiça, né? Eu deveria mudar isso. A responsabilidade é minha. Eu que cheguei naquele ponto extremo. Então eu precisava o quê? Adquirir uma consciência diferente do que eu estava e buscar esse conhecimento por meio de cursos, por meio de materiais, por meio de pessoas que sabiam mais do que eu. Assisti inúmeras palestras de grandes mestres na época da espiritualidade, né? Pessoas mais sábias. E esse conhecimento é para qualquer um, né? Ter vontade de superar as crenças limitantes que estavam me levando para a ruína e os automatismos, tá? É sair da mente comum, ter nova consciência para buscar novos objetivos. Aí você fala assim, a imagem de um mendigo num laptop. Qualquer pessoa pode acessar isso. Não precisa ter dinheiro, não precisa ter status, não precisa ter nada. Qualquer pessoa consegue acessar essa mudança. E essa imagem do Bob Carlyle, ela é Self-Made Man, o nome dessa escultura, né? É homem em busca de si mesmo. Olha que interessante isso. A gente vai se lapidando, né? A gente vai se transformando. A gente tem vários autossabotadores que impedem essa autoliderança, esse protagonismo, que vêm já impostos pela sociedade, como dinheiro não traz felicidade, eu nunca mais vou encontrar a pessoa certa. Brasil, do jeito que tá, não vai para frente. Ou, essa é ótima, né? Ele é podre de rico. Olha a palavra, né? Você está dando um bloqueio na tua prosperidade. Eu nunca mais vou conseguir ser feliz. A gente repete isso, né? Só que Masaru Emoto já dizia que as palavras têm um poder gigantesco, né? Olha o que a gente está fazendo com a nossa vida. E eu repetia isso sem saber, o tempo todo. Essa empresa não vai dar certo. Olha esse chefe que saiu, olha esse que entrou, é pior do que o outro. Se os grandes pensadores, artistas pensassem dessa forma, eles não chegariam onde eles chegaram. Por exemplo, o Walt Disney foi despedido quando era jovem por falta de imaginação do jornal onde ele trabalhava. O Albert Einstein, segundo sua professora, não tinha habilidade para ser grande coisa na vida, né? Michael Jordan, que foi o maior jogador de basquete do mundo, foi cortado do time de basquete da escola. Se eles acreditassem na felicidade condicionada no que disseram para eles, a gente não teria tantos benefícios conquistados, né, para a humanidade. Nós temos 50 mil pensamentos por dia. Desses 50 mil, só 8% tem base real. O resto é praticamente lixo. Do livro Ninguém Tropeça em Montanha, né, esses dados. Então, 50 mil pensamentos por dia, só 8% das preocupações com base real.
Entram fatores de autossabotagem, como o medo, né? Todo mundo tem medo. Mas espera aí, que tipo de medo a gente sente? Será que é um medo inibidor, que impede que a gente vá para frente? Ou o medo que serve como termômetro para a gente, olha, eu estou fazendo bobagem, eu preciso ir um pouquinho mais devagar, que é um medo positivo? Negar o medo ou enfrentar o medo não dá certo. A gente tem que compreender que tipo de medo a gente está sentindo. Ansiedade. Ah, eu vivo no futuro. Será que eu vou conseguir pagar a conta? Será que vai dar certo? Você esquece de viver o presente. Você passa a não agir com calma e serenidade. Procrastinação, que a gente já falou, ah, amanhã eu faço. Você está adiando a tua felicidade. Falta de prosperidade, né? Ah, eu mereço que é pouco. Eu tenho que ser simples para estar de acordo com as leis do universo. Quem disse? O universo é próspero. Se você acreditar no pouco, você sempre vai ter escassez. Você pode ter uma mente próspera e deve acreditar na prosperidade como algo natural. Vazio existencial, que me traz sentido. A gente já falou de missão, né? Buscar cada vez mais o propósito, o entendimento da missão, é uma conquista isso. E depressão. O que é depressão? Excesso de negatividade. Negatividade consigo, com os outros e com o futuro. Vai ficar mal. Vai mudar a bioquímica do corpo, vai precisar de medicação. Antes disso, dá para controlar. Quando percebe que o negativismo está chegando, neutraliza isso. Pensa nas coisas boas que tem e não nas coisas ruins. Atitude perfeccionista, essa é ótima, né? Eu não posso falhar. Na empresa, o funcionário, né? Ou seja, a pessoa que funciona, ela mais acerta do que erra, por isso que ela continua. Mas quem disse que a gente não deve falhar? Em grandes empresas, a contratação de um cargo de liderança alto só deve ser feita depois que o líder falhar. Tem um gerente que vai ser promovido para diretor. Não se deve contratar antes do cara falhar. Porque se o cara não sabe administrar os problemas, ele não serve para ser diretor. Interessante isso, né? Baixa autoestima. Não se sente merecedor da felicidade. Ah, a felicidade não é para mim. É uma cegueira, né? Para suas qualidades. Todo mundo tem talentos, tem habilidades, deve ser visto. Motivação baixa, né? Quando você não tem estímulos adequados. Então, na felicidade condicionada. Infelicidade no amor, né? Ah, eu preciso de alguém para ser feliz. Essa é terrível. Porra, então você não é feliz com você mesmo? Como é que você vai arrumar alguém e se completar? Falta de perdão, para quem que é o perdão? Será que é para o outro? Quando alguém pisa na bola com a gente. Perdão é para a gente se libertar do passado, porque senão a gente fica vivendo o passado o tempo todo. Fica amarrado em situações que não deixam a gente evoluir. Falta de compaixão, né? Responsabilizar os outros por nossos infortúnios. 99,9% dos nossos problemas nós somos responsáveis. E quando a gente aprender a ter essa autorresponsabilidade, a nossa vida melhora. Em vez de ficar culpando quem está do lado. Como a gente supera frustrações? Passando pelo processo de luto. Quanto mais a gente conseguir agilizar esse processo, melhor fica. Então, alguém pisou na bola com a gente feio. Como que a gente faz? Tem um acontecimento negativo. Qualquer acontecimento negativo. Primeiro vem a negação, né? Não é possível. Não é possível que aconteceu isso. Como é que essa pessoa fez isso? E a gente xinga essa pessoa, a gente reclama, né? E lembrando que o reclamar é clamar de novo, né? Vai acontecer pior. Então essa negação, ela segue depois com a raiva. Você quer enforcar aquela pessoa que te aprontou. Não pode ver lá na frente. Você fala, a gente fala, assim, tô tão espiritualizado, mas quem pisa na bola com a gente quer que a pessoa, né, se afogue na areia movediça. Depois vem a tristeza. Não é possível, eu confiava tanto nele. Como ele pôde fazer isso comigo?
Depois vem o medo. Será que isso vai acontecer de novo? Será que todo mundo é assim? E no fundo do poço tem a racionalização, né? Quando chega no fundo do poço, não posso ficar com esse pensamento, eu tenho que mudar isso. Você começa a ficar racional. Para depois, na subida, você ter aceitação. Você começa a trabalhar internamente um exercício de aceitar a situação para estabelecer uma nova aproximação e, finalmente, o perdão, que vai te trazer a gratidão por ter tido a oportunidade de aprender com todo o processo e você se torna forte. Por que que eu coloquei isso aqui para vocês hoje? Porque exatamente eu tenho que agradecer cada chefe que foi tirânico comigo. Eu trabalhava com políticos. Imagina como que era o ambiente, né? Então eu tinha protecionismo na minha frente, eu tinha pessoas sendo beneficiadas porque saíam com o chefe, eu tinha uma série de questões que não cabe ficar falando aqui, mas você já imagina. Só que eu agradeço cada dia todos eles terem passado por minha vida, porque hoje eu consigo fazer meu trabalho ensinando pessoas, empresas a serem melhores, a como não fazer o errado. Então, a partir do que foi negativo, eu transformei isso em ferramentas para poder usar e com o apoio do sistema ISO, que me ajudou bastante, a fazer essa codificação de todo esse material para palestrar, para dar cursos, para criar minha empresa, para criar meus cursos EAD. Então, eu não poderia ter feito isso se eu não tivesse me fortalecido e ter tido a compreensão de que essas pessoas foram necessárias na minha vida para me tornar alguém que pudesse ter o status de mentor. Próximo passo, eu pus alguns exemplos aqui, né? Mas assim, por causa do tempo, a gente tem um tempo limitado, eu vou adiante. Mas existem outros e outros e outros e outros fatores que fazem com que a gente tenha que entender o que que é buscar esse conhecimento. E alguns autossabotadores que a gente usa. Então, o que que a gente tem que fazer? Foi para o campo mental, preciso mudar, preciso aprender a perdoar, preciso aprender a lidar com os meus autossabotadores. Eu tenho que praticar no dia a dia. Eu tenho que me envolver no processo. Caramba, é nas pequenas dificuldades que eu vou aplicar aquilo que eu sei que eu tenho que mudar. Porque senão eu não vou sair do lugar. Porque tem pessoas que falam assim, no campo mental eu entendi o que eu tenho que fazer. E fica na zona de conforto, vai ficar naquela zona mediana, como o Marcos fala na normose, né? Doença de ser normal. Então, o que que eu tenho que fazer? Aplicar. Quando vem aquela pessoa chata na minha frente, eu vou ter que ter o quê? Capacidade de resiliência, de perdão, entender a limitação, porque a vida também está me testando se eu estou melhor ou não. Veja, o objetivo é chegar no final com maior chance de sucesso, ok? Então eu tenho que praticar e me envolver no dia a dia. Eu tenho que entender os níveis conscienciais, né? Então, você tem pessoas com má índole, você tem pessoas com uma vida dependente, condicionada, né? A pessoa que quer chega na empresa segunda-feira para reclamando e sexta-feira ela está feliz da vida porque vai tomar cerveja. Você tem pessoas que pensam apenas em si, que é um nível 3. Você tem pessoas que já começam a despertar e começam a buscar conhecimento, mas muitos não aplicam. Você tem pessoas conhecedoras da espiritualidade, que já chegaram num nível legal, e você tem pessoas que têm a capacidade de transformação. Ou seja, além de conhecer a espiritualidade, elas conseguem transformar a vida de outras pessoas. Só que a gente tem que entender a limitação de cada um. Não é porque eu quero que eu vou conseguir mudar a cabeça das pessoas, porque eu simplesmente tenho a pretensão que isso aconteça. Isso serve para quem trabalha com desenvolvimento humano. Você não tem obrigação de mudar teu cliente. Você é uma ferramenta. Saia da idolatria, né? Porque você é apenas uma ferramenta no processo.
E se essa pessoa conseguir, por meio de você, ser melhor, que bom, você fez tua obrigação. Apenas a tua obrigação. E não dá para julgar, né? Quem está num nível de pessoa condicionada, no estágio 2, não dá para julgar, porque quantas vezes a gente também não ficou nesse estágio 2? A gente oscila. Ou todo mundo aqui é um grande mestre, um monge tibetano? Todo mundo erra e erra feio. A partir desse trajeto, a gente vai entender o que é automotivação, né? Automotivação é diferente de motivação, porque vem da gente. Tem que partir da gente, não de uma felicidade condicionada. Auto, eu tenho que ter um motivo, né? Auto porque é minha, eu tenho que ter um motivo mais uma ação. Então, como que isso acontece com a gente, né? E que também eu fui descobrir isso no momento mais difícil da minha vida, da onde a gente tem que buscar inspiração para reverter os processos que estão levando a gente a ser subaproveitado. Vamos lá, vamos entender. Eu tenho que, todos querem buscar o equilíbrio, seja o que você faça. Você quer abrir uma empresa, você quer ter uma atividade, não importa, você está buscando equilíbrio. Mas toda a diferença está na qualidade dos estímulos que você dá para a tua vida. Não é quantidade, é qualidade. Qual a qualidade desses estímulos? São focados ou desfocados? Ah, eu trabalho só pelo dinheiro. Você não vai ficar um ano nessa empresa. Você não vai aguentar. Ah, eu trabalho porque eu tenho muito do meu propósito, eu ajudo minha família, eu vou conseguir dar uma condição melhor para minha família, eu vou conseguir melhorar a vida das pessoas. Aí é diferente. Aí é uma qualidade diferente de estímulos. Mas vocês podem ter certeza, a maior parte das pessoas tem estímulos insuficientes, de baixa qualidade, quando tem projetos de vida. E isso faz com que elas não percebam que muitas vezes vai para o consumo, resultado a qualquer preço, querer provar superioridade, pensar só no que é dela, competir, né? A gente aprende a ser competidor e não competitivo. Apenas retorno financeiro, medo de perder. Medo de perder. A gente tem controle sobre alguma coisa na nossa vida? Se alguém tem controle sobre alguma coisa na nossa na vida, me diga. Bom, estímulos focados é você a trabalhar no seu bem-estar, crescimento e produtividade. Alguns exemplos, né? Dar o melhor de você, postura de ajuda, ser competitivo e não competidor. Competitivo, ele quer ser melhor, mas ele leva quem está com ele junto, para cima. O competidor quer derrubar o outro. Dinheiro como energia. Você pode ter muito dinheiro, que bom, espero que você tenha, porque você vai poder gerar o quê? Mais prosperidade para as pessoas. Gerar emprego, contratar. Quando eu penso em fortalecimento, aprimoramento, e não no medo, que a gente já falou. Ou seja, eu tenho posturas focadas. E aí eu começo a olhar um caminho, né, muito mais coerente. Só que vamos voltar para aquela parte que a gente falou de pessoas que não têm esses estímulos. Vamos entender isso. Vai gerar uma necessidade, tá? Então não tem estímulos suficientes, são desfocados, né? Vai gerar uma necessidade também. Vai gerar um impulso. Não importa quanto desse impulso, né? A energia que ele tem, mas vai gerar um impulso. Esse impulso nada mais é, se for focado, o que faz o atleta superar, que é o que a gente viu. Por quê? Nós somos formados de átomos. Um átomo salta de uma órbita para outra quando acumula energia.
Nós somos átomos. Então, se eu tenho energia acumulada positiva, eu vou dar o salto quântico. Agora, se eu não tenho essa energia suficiente, vai gerar uma ação também. Eu vou fazer meu trabalho, eu vou abrir minha empresa, mas eu vou para um caminho de insatisfação. Já viram aquelas pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas? Como eu falei, reclamando, né? Clamando mais daquilo que está acontecendo de ruim? Existe um perigo aí. Ela vai para a insatisfação, que pode ir para frustração. Tem dois tipos: a insatisfação, frustração, que aí entra na depressão, na desistência, vontade de desistir, doenças físicas e mentais, começa a ter necessidade de um acompanhamento médico, físico e até suicídio. Pensamentos suicidas, né? Hoje nós temos mais de 800 mil por ano no mundo e 11 mil no Brasil. De acordo, né, com essa questão de insatisfação pessoal, falta de sentido, angústia vivencial, busca de uma razão para viver, mas não acha, necessidade de se sentir completo. Ou pior ainda, pessoal, insatisfação, substituição e ilusão. Essa maior parte está. O que é essa insatisfação e ilusão? Pequenos momentos de prazer que vão dar aquela falsa ideia de que a vida é boa, sem olhar para os estímulos, a qualidade dos estímulos, né? Então vocês têm um problema sério aqui com essas questões, né? São estímulos inadequados que procrastinam a evolução, ou seja, a pessoa perde grande parte da vida dela no álcool, nas drogas, na banho de loja, consumismo. Então, é uma felicidade voltada a bens materiais, viagens em excesso. Eu preciso viajar para ser feliz, senão eu não sou feliz. Gera também doenças físicas e mentais ao longo do tempo. A diferença, como eu falei, do desistente, né, que o desistente ele quer dar um fim logo naquilo, mas quem está nessa etapa acaba perdendo às vezes 10, 20, 30 ou a vida inteira. Como a gente aprende em situações difíceis? Isso é um exercício que eu dei numa empresa recentemente, tá? Que é muito legal. Assim, como que a gente aprende em situações difíceis? Primeiro, a gente tem que se permitir vivenciar essas situações, né? A gente tem que ter a compreensão de se permitir vivenciar. Depois, compreender por que que elas fazem parte da nossa vida, sem julgamento. Depois, refletir sobre o que aconteceu. Depois, aprender com o que aconteceu, para achar possíveis soluções. É um processo. Se eu negar a situação, vai ser um problema. A chance de repetir é muito grande. Se eu não compreender, também. Se eu não refletir por causa do meu ego, ou enfim, eu não vou achar solução. Eu não vou aprender nada com aquilo. Não tem pessoas que ficam repassando o mesmo problema sempre. A gente não percebe isso, né? Tem muita gente que é assim, tem um relacionamento, aí termina o relacionamento, acha uma pessoa pior. Aí, essa pessoa não presta, daí se livra daquela pessoa, acha uma outra pior. Pior ainda. Ou o chefe, né, também. Tomara que aquele chefe saia porque é um nojento, porque vem um outro pior que aquele chefe. Simplesmente porque não compreendeu seu processo interno e está atraindo para a vida a mesma sintonia. Então, a gente pode entender assim, né? A diferença dos que prosperam está no que cada um absorve e metaboliza e que soluções aplicam em consequência disso. Metabolizar o processo. Como? Olhar o problema que passou recente. Tenho que olhar esse problema, olhar de frente. O que ocorreu? Quais foram os motivos que geraram a crise? Tenho que tentar compreender. Poderia ter sido evitado na reflexão? Quais os prejuízos? Dimensionar.
quais as lições deixadas para o problema não se repetir? Aprendizado. E será que é possível solucionar? Como solução, né? Aí sim fica mais fácil, porque você digere todo o processo. Agora vamos olhar se esses estímulos são adequados, se eles estão corretos, se eu estou focado, vai gerar uma necessidade muito maior, uma energia de impulso muito maior, porque o combustível não é um combustível de posto de gasolina, é um combustível de avião, com qualidade. Eu estou botando energia positiva naquilo, vai gerar uma ação e a satisfação com pequenas ações. Se você atende um cliente, atende bem, consegue transformar a vida dele, isso vai te dar um retorno absurdo de felicidade interna. Quando a gente consegue, no meu caso, atender, fazer uma mentoria e consegue ver efetividade naquilo que a gente está fazendo, a gente vai dormir bem, a gente vai dormir tranquilo. A gente fala, caramba, eu consegui cumprir o meu trabalho de hoje. E bem, vai dormir feliz. Então, essas pequenas ações ou grandes ações, né, dão vontade de repetir a experiência, acordar no dia seguinte e fazer mais ainda. Satisfação pessoal, equilíbrio, isso se ajusta naturalmente, porque tem ação no seu motivo. Se retroalimenta e se torna um processo equilibrado. Equilíbrio natural que dá a possibilidade de ir para um penúltimo estágio, que aí sim é a transformação. Você consegue ter efetivas mudanças, você consegue ter coragem e tomada de decisão. Ou seja, quando a gente tem que arriscar fazer algo na nossa vida, um projeto, a gente tem que ter a consciência de todo esse processo, porque isso minimiza muito a chance da gente errar. Todo empreendedor tem que ter um nível de coragem, né? Tem que arriscar, faz parte, mas que essa coragem seja agir com o coração no sentido mais profundo, que é agir com o que nós temos de melhor, né? Ah, é engraçado, quando você tem um embrião, a primeira coisa que se forma no embrião é o coração. Ele vai lá, ele está lá em cima, ele começa a descer e forma depois o cérebro, tem um emaranhado, mas a primeira coisa que se forma é coração, nos seres humanos, né? Nos seres, de uma forma geral. Então, coragem é agir com o coração. E a tomada de decisão parte daí, para que a gente entenda que a partir desse processo você consegue organizar a sua mente, você passa a ter o gerenciamento mais concreto das suas ações, você arrisca com muito mais consciência no processo, superando os autossabotadores como indecisão, insegurança, inação, crenças limitantes, que são aqueles aprisionamentos, né? Devo ou não devo? Sei ou não sei. Qual que é o erro, né? A maior parte das pessoas, elas acham que elas têm que fazer algo e já arriscam, querendo que dê resultado, sem se entender, sem olhar para dentro. O meu processo de autocura, vamos dizer assim, né? Complicado falar autocura, mas é um processo de entendimento do meu processo, entendimento da minha verdade. Eu tive que passar por tudo isso para poder entender a verdade da minha vida, para poder me transformar, para poder fazer o que eu faço. Conheci o Instituto Olos, conheci o Marcos, me aperfeiçoei mais ainda, me tornei apto a trabalhar com mentoria, isso há 10 anos atrás, juntando todo o conhecimento corporativo, juntando toda a minha experiência, minha história, minha superação, para poder transformar a vida hoje, não sei, mais de 5.000 horas de atendimento, eu não sei, eu não tenho dimensão de quantas pessoas eu já consegui atender. Ou seja, eu conduzo minha vida, minha empresa e minha carreira. E com isso, eu consigo acompanhar
os meus resultados. Eu chego no resultado. Mas chegar no resultado não quer dizer que você tenha que melhorar, não tenha que renovar a cada tempo. Porque às vezes a gente conquista aquilo que a gente quer com tudo aquilo e deixa, abandona. Não. A gente tem que ser melhor a cada dia. Não importa que nível você esteja. Não importa o quanto você tenha. Não importa o quanto você conquistou. Se você tem espaço para melhorar, não importa a idade, faça. Por isso que eu sou a favor de a gente estudar até o último dia de vida. Exemplo até a Maria Bonomi, que até hoje faz obras maravilhosas com seus 90 anos. Se ela começar a pensar no fim, ela não faz mais nada. Ela recentemente teve dengue, teve Covid, superou tudo, está trabalhando. Pô, puta exemplo, né? Tem gente que é velho com 20 anos, tem gente que é jovem com 80, 90. Aprendizado, compreensão, superar autossabotadores e se comprometer a fazer melhor. Aí você transcende, aí você chega no resultado. Isso é um resumo do que a gente acabou falando aqui. Nosso protagonismo depende só de nós. Estamos chegando aqui numa parte final da nossa apresentação, mas é interessante que nessa parte a gente vai falar sobre descobrir os nossos talentos. O que que é talento? Quem quer falar? O que que é talento? Vamos lá, pessoal. Protagonismo é também se expor. Vamos lá. O que que é talento para vocês? Aqui o Gonçalves fala que é um Para mim é dom. 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 Que mais? Talento é algo que você faz tão naturalmente e tão perfeito, tão bem feito, né? Não diria perfeito, que, que, que você faria sempre aquilo até de graça, sem ganhar nada. Esse é o talento que a gente tem. É algo que vem fácil, de nós mesmos, está dentro, está ali dentro, e sai muito facilmente. Leda, obrigado. Você matou a charada, tá? Eu vou dar a explicação racional primeiro, que está no dicionário. É um dom, uma habilidade, como falaram, de qualidade superior, uma habilidade inata, aptidão, faculdade, capacidade acima da média e por aí vai. Mas acima de tudo, talento pode ser também o que fazemos de maneira fluida, natural, normal. Só que às vezes a gente não se atenta, que a gente tem um enorme talento para alguma coisa, porque a gente faz tão de boa que acaba passando batido, mas isso pode ser usado para vários aspectos na nossa vida, no nosso trabalho, pode ser potencializado. Então, primeira reflexão, e aí, se vocês quiserem ir anotando, porque aí depois eu vou abrir. Você usa seus talentos? Será que a gente usa os talentos que a gente tem? Ou passa desapercebido? Um exemplo aqui, ó. Se eu pedir para desenhar, a maior parte vai desenhar esse bonequinho, não tô certo? Eu desenho um homem, vai desenhar esse bonequinho. Por que que isso acontece? Com 7 anos, geralmente, tá? Isso eu dava na aula pro primeiro ano de comunicação, de design, eu dava esse exercício. Com 7, 8 anos, quando a gente estava na escola, o que que acontecia se a gente desenhasse na aula de matemática? Pessoal mais A gente levava um castigo, né, Daniel? Não castigo se podia. fosse um pouquinho mais recente. Ou você relevava a reguada, ou você ajoelhava no milho. Meu avô era assim. Não tinha, eu tinha umas coisas meio doidas assim. Então, por que que é isso, né?
isso bloqueia nessa faixa de idade, quando você está expandindo a área criativa, você bloqueia a tua capacidade artística por conta de que algo que você está fazendo é muito errado. E aí você passa a fazer esse desenho o resto da vida. Quando nós temos um dom artístico, às vezes lá, natural que você poderia ser um grande artista. Eu lembro que a primeira vez que eu fui para a diretoria foi quando eu fiz a caricatura de uma menina. Eu quase fui crucificado na diretoria, né? Eu fiz a caricatura e ficou perfeita. Todo mundo riu porque caricatura tem esse intuito, né, de você trabalhar. Só que foi visto de uma forma tão pejorativa que minha mãe foi chamada e teve que, né, mas eu não liguei. Na verdade, eu não liguei muito, não. Eu continuei desenhando, né? Então, consegui trabalhar na segunda maior emissora do mundo, ah, na área de desenvolvimento e design, porque eu não me permiti ser manipulado por pensamentos de outras pessoas que queriam me limitar, né? Então, é um exemplo. Aqui é a imagem, né? Não pode, não deve. Se a criança vai subir uma escada, o que que os pais fazem hoje em dia? Você vai cair. Não vai lá e fala assim, sobe com o pé, cuidado, vai contra a mãozinha, criança pequena, né? Você vai cair. Isso fica no subconsciente. Quando você precisa tomar uma decisão, que você é um diretor de uma empresa, volta lá. O que você fizer vai ser um fracasso. Aquela vozinha dizendo no subconsciente. É um sistema de aprisionamento, né? Culpa, e por aí vai. O que a gente traz como experiência tem uma importância gigantesca. Tudo que experimentamos na vida, ensinamos, nossas vivências, tudo isso tem que ser somado, não importa qual momento da nossa vida. Cada situação é uma grande bagagem, né? Eu lembro que quando eu comecei a minha carreira, comecei a trabalhando numa empresa de assistência médica, fazendo liberação de exames e atendimento ao cliente. Eu falei, quando que eu vou usar isso na minha vida, né? Já estudava na área criativa, já tinha curso técnico, precisava pagar minha faculdade, então eu tinha que fazer alguma coisa. E aí eu comecei fazendo isso. E hoje eu uso praticamente todos os treinamentos que eu fiz de sábado com 18 anos para atender os clientes da minha empresa, né? Então, é um conhecimento somado, assim como tudo que eu fiz na vida, tudo da parte criativa, de design. Hoje eu ensino as pessoas, eu fui professor universitário há muito tempo, então essa capacidade pedagógica, a parte estratégica, então eu faço trabalho de liderança em empresas. Então, desenvolvimento de jogos que eu fiz para o Japão, eu uso todo o conceito para trabalhar em empresa. A parte de desenvolvimento humano, usando minhas experiências de vida, experiências corporativas. A criação da minha empresa, o trabalho de identidade profissional, ou seja, tudo se somou. Quando eu abri a mente, eu tenho um portfólio de serviços gigantesco, que quando eu estava aprisionado eu não enxergava. Antes dos meus 27 anos, quando eu estava preso no sofrimento lá, que eu falei, né? E cada vez mais a mente foi expandindo, e aí vai aumentando o portfólio, e a gente vai se potencializando. Olha quantos dons estavam escondidos e quanto a gente se permite ser manipulado. Isso é com todo mundo, não aconteceu só comigo, acontece com várias pessoas. Essas travas, né, do sistema, da Matrix. E aí, um fator importante quando se fala em autoliderança e protagonismo profissional. Você ter uma identidade forte. Uma identidade como profissional, como empresa. Antes do marketing, muitos clientes chegam até mim e falam assim: eu contratei um serviço de marketing, deu tudo errado. Claro, você não sabe nem o que você é. Como que uma pessoa externa vai resolver o teu problema se você, como empresa, não sabe quem você é? Você não sabe tua missão, seus valores, você não sabe teu propósito, você não sabe nem qual é o teu público. Então, surgem algumas perguntas. Também vocês podem anotar. Quais são os seus valores atuais? Seu negócio tem valores semelhantes aos que você acredita? Olha que importante essa pergunta. Ou você está fazendo algo diferente da tua verdade?
na sua vida e trabalho está agindo de acordo com seus valores? Acredita que você ou seu negócio tem uma missão clara? Está aplicando? Sabe se comunicar com verdade? Verdade com V maiúsculo, com seu cliente? Você acredita que pode conquistar seus sonhos ou você está lá escondido, deixando a vida te levar? Essa é a pior coisa que tem, né? Deixa a vida te levar. A deriva. Em que você é único, em que você pode mostrar para o mundo qual que é o teu oceano azul, o que sente que precisa melhorar na vida e na carreira. Qual a sua melhor oportunidade? Qual o seu maior obstáculo? Você sabe contar a sua história de maneira atraente para o seu cliente? Ou você apenas fala de uma maneira acadêmica? Como gostaria de ser visto profissionalmente? E quais ações você está fazendo para que isso aconteça? São perguntas chaves para a condução do seu negócio, da sua vida, da sua profissão, da sua carreira. E é esse trabalho, para finalizar, de mentoria, um dos trabalhos que eu faço, que é essa criação de identidade profissional e ativação de talentos. São 10 sessões de mentoria de 1 hora e meia, online ou presencial, em que eu trabalho estes e outros aspectos para desbloqueio, para criatividade, para poder direcionar o seu negócio de uma maneira a ser condutor dele, trazendo a verdade interna. A verdade de cada empreendedor, a verdade de cada pessoa. Não importa se você é terapeuta, se você é dono de uma loja, o teu negócio tem que ter a tua verdade. Deixo à disposição meu site, danieltrevisan.com, para quem quiser conhecer mais o meu trabalho. E agora eu abro para vocês perguntas para que vocês fiquem à vontade para a gente poder bater um papo aqui. Quem gostaria de falar algo sobre o assunto dessa palestra? Autoliderança e protagonismo profissional. Quem tem alguma dúvida, quem não entendeu? Daniel, Pois não. boa noite. Boa noite. Gonçalves aqui. Gonçalves, pois não. Eu quero, se você puder me ajudar a entender, né, Uhum, primeiramente, né, parabéns pela exposição, pela palestra, pela forma, né, como você apresenta esse processo, né, que você sai de uma situação do ponto A para o ponto B, né, de transformação. Mas a minha pergunta vai assim: como você entende esse processo hoje, né, onde nós estamos no momento, né, é tão excepcional da evolução humana, né, uhum, onde a gente tem, né, milhares ou milhões de informações a todo momento movimentando a gente, onde nós temos milhares de verdades, né, relativizadas, uhum, onde nós temos, né, a cada passo, a cada ano, um novo universo, novas ferramentas, novas tecnologias, novas visões. Como é que uhum, você enxerga todo esse momento que nós vivemos nesse processo muito bem explicado, passo a passo que você deu? Qual a uhum. influência e se teria um pulo do gato, uma sugestão de onde reforçar para conseguir continuar nesse processo de evolução? Certo. Eu acredito assim, ó, de uma forma bem clara, que o mundo está passando por um processo de renovação. Isso está claro. Inteligência artificial, a revolução industrial, já tivemos isso, né? Depois teve a internet e agora a inteligência artificial. Então o mundo está em constante movimento. Junto com esse movimento existe o quê? A manipulação para que as pessoas não saiam
de uma zona de alimentar o sistema. Então, essas distorções, fake news que a gente vê, várias verdades, é uma forma de você se manter preso ao sistema. Então, os medos, as crenças. Se você, eu trabalhei muito tempo em TV, e um dos motivos que eu saí é que eu participava das pautas do jornalismo, né? Então, o que que acontece nas pautas de jornalismo? Você cria narrativa. E eu não concordava com aquilo, porque é uma forma de você controlar a massa para que siga um caminho de não desenvolvimento e às vezes até de involução. Esse termo é importante dizer, até involução, porque quanto mais você consegue manipular quem te sustenta, mais tempo perdura. Só que o mundo não vai permitir que isso aconteça. O universo, ele está em constante evolução. Nós somos um grão de areia, né, no universo. Então, meu ponto de vista é assim: você tem o livre-arbítrio para escolher qual caminho, trazendo acima de tudo a tua verdade, olhando para si mesmo, trazendo aquilo que você acredita como sendo positivo para a tua vida, tendo essa questão da postura prestadia, porque isso é uma lei natural do universo, que você vai ajudar outras pessoas pelo teu potencial e não sair da reta. Essa é a maior dica. Porque todo mundo vai fazer, de uma forma geral, vai querer te confundir, o mundo no modo geral, né? Vai querer te confundir e te tirar do eixo do caminho da evolução. Isso é para todos. É só você ligar a televisão, você vai ter medo de sair na rua. E se você acreditar nisso, sim, você vai atrair coisas para você não sair da rua. Porque a gente materializa aquilo que a gente acredita, pelo sentimento, pela emoção. Então, da mesma forma que pode ser positivo, que você pode ser uma pessoa que gere uma cura espontânea ou que você melhore a vida de outra pessoa, você pode se autodestruir, como a gente viu aqui. A minha maior dica é: siga o caminho reto, aquilo que você entende como tua verdade, sem permitir que o ego, e isso é um ponto para todos, né? E eu me incluo, que o ego atrapalhe nesse processo, sem permitir que os teus valores, que são inegociáveis, se percam, porque através do entendimento da tua missão e da tua verdade, você já vai estar num caminho de clareza para cada situação, para cada condição de vida, né? Então, os sofrimentos, eles acontecem, os sofrimentos fazem parte do mundo material, mas se a gente tem coerência, verdade, a gente consegue sair com muito mais facilidade desses processos, né? Sem trazer a dor, porque a dor a gente potencializa muitas vezes. Então, quanto mais a gente estudar, mais a gente tiver compreensão, quanto mais a gente tiver descobrir quem nós somos, se você quer conhecer o universo, quer conhecer as pessoas, primeiro conheça quem você é. Veja, eu vou pegar um exemplo, né? Antigamente, era época pré-histórica, o ser humano ele não olhava um para o outro, porque se ele virasse, algum animal pegava ele, não é assim? Ou ele de dia ou de noite, né? Tinha lá o, sei lá, jaguar, não sei o nome dos bichos daquela época, mas se o ser humano virasse para, por algum motivo, ele poderia ser uma presa. Quando que mudou? Quando descobriu o fogo. Porque o fogo fez as pessoas ficarem em roda. E a partir daí, um começou a poder ter segurança de olhar um para o outro. Só que hoje, o que que acontece? Quanto tempo passou da pré-história? Hoje está todo mundo aqui, ó, no celular, olhando para uma tela, esquecendo da família, esquecendo do que é mais importante, se contaminando com gatilhos mentais, se contaminando com conteúdos que vão te levar ao aprisionamento, aos autossabotadores e o medo. Então, aquilo que foi falado há 2024 anos atrás, orai e vigiai, né? É isso. Mais do que nunca, você quer conhecer o teu processo, entenda a verdade do que foi falado há 2.000 anos atrás. Porque cada vez mais vai ser exigido para que esse processo de evolução aconteça de uma forma natural, sem você se permitir sofrer tanto, porque as coisas vão mudar. Corrupção,
é mentira. Isso não é uma lei natural, isso é imposto pelo homem. Causa e vai ter a consequência disso. É a lei do retorno, uma hora vai chegar. A conta vai chegar. Já está chegando. Aquecimento global, outras coisas. Mas se você pelo menos tiver a consciência de como conduzir tua vida, você vai estar, de certa forma, protegido com a, pelo menos poder dormir tranquilo. Deu para entender? Perfeito. Muito obrigado, Daniel. Obrigado mesmo. Nada. Quem mais? Nós já estamos em Legal. cima da hora, Daniel. Ah, Já ok. está em cima da hora, né? Ok, Talvez tenha ok. mais um tempo para mais uma pessoa. Daniel, Pois não. é, eu quero te parabenizar. Eu peguei a palestra aí pelo meio, porque eu estava numa atividade que eu me estendi aqui um pouco mais, uma atividade aqui de caráter aqui pessoal, mas foi muito bom ter chegado aqui a tempo da tua palestra, né? Uma palestra bastante instigante e motivacional, né? Motivacional. Quero te agradecer, te parabenizar aí pelo teu trabalho e quero incluir aí, né? Vamos dizer assim, você aí, aquilo que você faz de alguma maneira nas minhas rotinas aqui de autodesenvolvimento, né? Eu sou o Márcio aqui do Rio de Janeiro e eu acho que de tudo do que eu pude absorver nesse tempo que eu passei aqui, né? Você falou em automotivação, o autoconhecimento, né? Eu acho que também a gente está diante desse turbilhão de informações, né? Como foi dito aí. Uhum. Eu acho que o controle da mente, né? Ele é fundamental porque os maiores problemas hoje da humanidade eles estão no campo mental, né? É, e eu queria pontuar duas coisinhas que a gente precisa ter, que é boa vontade, né? A boa vontade, né? No mais amplo sentido. A vontade é aquilo que você. A vontade é aquilo que você quer fazer, né? Agora, se você quer fazer, tem que ser o bem, né? Então você tem que ter boa vontade. E às vezes eu costumo debater com a seguinte questão: a gente costuma falar força de vontade ou boa vontade, né? Aí eu costumo dizer que é melhor a boa vontade, porque a força às vezes ela cansa, né? Então, a boa vontade. Agora eu acho que a boa vontade tem a ver com essa atitude prestadia também, né? Que o Instituto, que o sistema ISO tão bem trabalha, né? Agora, Sim, uma coisa que me veio muito forte aqui foi a palavra superação, aqui em minha mente. Superação. Então a gente precisa se superar, né? Ter a capacidade de ultrapassar todas as primeiras nossas limitações, as limitações que o exterior coloca para nós na condição de obstáculos nas nossas rotinas vivenciais e agir, né? Eu acho que a superação é muito importante, né, Daniel? sim. Olha a sua camiseta. O que está acontecendo, né? Você está Isso tendo mesmo. aqui, É, mas é algo prazeroso porque a caminhada é que vale a pena. É a jornada, né? Então, esse esforço de subir do C para o A, do trilha carioca, ele se aham, torna natural nesse processo porque você sabe que está indo para algo melhor, né? Então, não precisa de esforço. isso mesmo. Obrigado. Nada. Obrigado a você. Ok, eu acho que chegamos ao final, né? Já está na hora, já ultrapassamos 6 minutos. E eu queria agradecer assim a todos, né, que participaram. Nós chegamos aqui a um número muito bom de pessoas, de participantes. Chegamos a até 26 participantes, o que é um número muito bom, né, para o nosso grupo. E essa palestra foi gravada, nós vamos também
disponibilizá-la no YouTube, né? E eu passaria assim então a palavra para o Daniel para dar um recado final, né? O seu, né? A sua mensagem final. Ok, Marcos, obrigado mais uma vez pelo convite. Obrigado à participação de todos. E eu acho que a mensagem que fica final é justamente de se cada um fizer a sua parte. E nesse momento que o mundo passa, de uma forma geral, né, com tanta coisa que a gente às vezes não acha correto, mas se cada um fizer a sua parte, a capacidade de uma pessoa conseguir mudar a vida de outras 100 pessoas, ela começa a se fazer muito mais presente. E essa 100 mudando de mais 1.000, e essa 1.000 mudando de mais 10.000, e assim vai. Então, se cada um fizer a sua parte, seja numa fila de banco, você não, seja respeitoso com a fila, seja não jogar papel no lixo, jogar o papel no lixo, não jogar o que a gente chama lá de na rua, né, no bueiro, já isso, de certa forma, já vai ajudar no processo de coletividade. Eu acho que hoje, se a gente começar a pensar mais à frente de que nossas ações elas interferem na ação de várias outras pessoas, nós vamos começar a entender que o mundo vai se tornar melhor a partir de nós. E não de querer mudar um sistema, de querer enfrentar todo um processo, porque aí a gente não consegue. Mas se a gente mudar a si mesmo, é um primeiro passo para a gente conseguir essa transformação. Muito obrigado.